E nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, Fátima contará a César que foi obrigada a apagar o seu perfil na internet. Porém, a vilã não engolirá aquilo calada e avisa: eu já sei como eu vou me vingar da Odete. César se assusta ao escutar os planos da Fátima. Já Solange se encontrará com Afonso em uma festa, e os dois terão uma recaída e irão juntos para um quarto de hotel. Após algumas semanas, Solange chegará no trabalho assustada e contará ao Sardinha que está grávida. Isso tudo terá início após Fátima ter apagado as suas redes sociais. Ela irá furiosa até o apartamento de César e no caminho manda uma mensagem e diz: eu preciso conversar urgentemente com você. Eu chego em 10 minutos. César, ao escutar aquela mensagem, fica preocupado e comenta: o que será que aquela doida está armando? Porém, o que Fátima nem imagina é que o seu carro estará sendo seguido. Momentos depois, Fátima chegará ao seu destino e, ao sair do carro, ela entra no hotel onde o César mora. Mas o que a pilantra não percebeu é que Solange está ali na frente, e ao ver a rival entrando no hotel, ela fala: eu sabia que a Fátima estava vindo para cá. Agora é só esperar ela sair com César e fazer uma foto dos dois juntos. A ruiva ficará em seu carro do lado de fora. Já a Fátima entrará furiosa no apartamento do amante e conta: aquela megera da Odete acha que pode mandar em mim, mas eu te garanto que ela terá o que merece. César, ao escutar aquilo, pergunta o que Fátima pretendia fazer contra a madame. E ela responde: eu tenho que assegurar o meu futuro, e o único modo é com um filho. Se eu tiver um filho do Afonso, eu nunca mais vou precisar me preocupar com dinheiro. César concorda e Fátima avisa: eu vou precisar da tua ajuda, César. Eu preciso que você me engravide. O pilantra arregala os olhos e diz: você está louca, Fátima? A pilantra responde: esse é o único modo de eu acelerar as coisas. Se eu for esperar apenas a boa vontade do Afonso, vai demorar uma eternidade. César, ao escutar aquilo, tirará sarro do fato do Afonso não comparecer na cama e diz: parece que toda aquela energia dele é apenas para correr. Fátima confirma e logo em seguida ela beija o amante e o casal de pilantras vão para a cama sem proteção. Porém, o que ela não podia imaginar é que ao sair do hotel junto do César, Solange estaria do lado de fora em um carro e veriam os dois se beijando. A ruiva abaixa a janela, aponta o celular e faz uma foto dos dois. Mais tarde, Fátima e César chegarão no apartamento de Olavo e os dois avisam que precisam ter uma conversa muito séria. Olavo não gosta nada e pergunta do que se trata. E Fátima, sem perder tempo, conta o seu plano de engravidar do César e dizer que o filho é do Afonso. Olavo a encara e questiona: e o que eu tenho a ver com toda essa história? César se aproxima do amigo e explica: acontece que será fácil de enganar o Afonso.
Mas a Dona Odete não vai acreditar nessa gravidez sem pedir um exame de DNA. Olavo concorda e Fátima completa. É por isso que nós temos que nos livrar dessa velha. Ao escutar aquilo, Olavo arregala os olhos e pergunta: e pelo visto, vocês querem que seja eu que faça esse serviço? César confirma e diz: eu vou te ajudar. Tudo o que você precisa fazer é render aquela velha e colocá-la em uma van. E depois eu vou levar ela para um canto isolado. Preocupado e com medo de ser preso, Olavo se recusa em ajudar. E Fátima o encara e avisa: você não precisa se preocupar, Olavo. Eu garanto que você não será reconhecido. E além do mais, vocês farão tudo isso quando a Odete estiver em um lugar afastado. Olavo, pensativo, pede que ela explique todo o seu plano em detalhes. E Fátima fala: eu vou marcar de me encontrar com a Odete em uma casa afastada. Mas quando ela chegar no endereço, vocês dois vão aparecer e levá-la para um cativeiro. Após pensar bem naquela proposta, Olavo diz: tudo bem, eu vou ajudar nesse plano, mas eu vou querer uma boa quantia em troca. Fátima responde: você não se preocupe, que sem a Odete eu vou conseguir colocar as mãos na fortuna dos Reutemann e vou saber muito bem como te recompensar. E após falar aquilo, a pilantra pede para os dois se prepararem e avisa que irá, naquele momento, conversar com a Odete. E enquanto Fátima sai e entra em um carro de aplicativo, Solange já estará na mansão dos Reutemann. Eugênio, ao ver a moça, ele pergunta o que ela estava fazendo ali. E Solange avisa: eu preciso falar uma coisa muito importante com o Afonso. Será que você poderia chamá-lo? O mordomo se aproxima e responde: o doutor Afonso não está em casa, mas ele não deve demorar. Se você preferir, você pode esperar aqui. Solange agradece e diz: eu prefiro sim, até porque o que eu tenho para falar com ele não pode ser adiado. Eugênio pede para a moça ficar à vontade e avisa que precisará sair por algumas horas. Já a Fátima estará no carro a caminho da casa de Celina e mandará uma mensagem para Odete e avisa: eu preciso falar com a senhora. É sobre a minha mãe. Será que você pode me encontrar na casa da Celina? Ao escutar aquela mensagem, Odete responde: eu vou até lá, agora mesmo. Maria de Fátima comemora e pede ao motorista para se apressar ainda mais. Momentos depois, Solange ainda estará na mansão de Celina, esperando o Afonso, e escuta a voz de Maria de Fátima. A ruiva rapidamente se esconde antes de ser vista e diz: é melhor que a Fátima não me veja aqui. Em seguida, Odete também chega e, ao se aproximar da nora, ela pede: me diga logo o que você tem para falar da tua mãe, e eu espero que seja alguma coisa importante. Maria de Fátima a encara e fala: eu sei um modo da senhora afastar minha mãe do Ivan. Eu tenho um segredo que ela esconde. Odete fica interessada e, sem desconfiar que se tratava de uma isca para atraí-la até um local isolado,
Ela pergunta: pois me diga logo, o que você tem de tão importante contra a tua mãe? Maria de Fátima responde: eu acho melhor que a senhora veja com os teus próprios olhos. Eu vou mandar o endereço onde a senhora deve ir, se estiver realmente interessada em separar o Ivan da minha mãe. Odete, ao escutar aquilo, ela avisa: eu só espero que nesse local tenha realmente alguma coisa de muito importante, porque se eu perder o meu tempo por nada, você terá que se vir comigo. Maria de Fátima garante que a Odete ficará surpresa e logo em seguida ela manda uma mensagem com o endereço. Já a Megera, sem saber da armadilha que César e Olavo estavam preparando, e ela sai. E Solange, escondida, vê quando Fátima fica a sós e fala consigo mesma: esse será o teu fim, Odete. Você vai se arrepender de ter se colocado contra mim. E após terminar de falar, ela sai. Já Solange, em choque, ela sai de onde estava escondida e diz: eu não posso acreditar. A Fátima está planejando alguma coisa contra a Odete. Mas o que será que é? Sem perder tempo, a ruiva sai. E ao voltar para o seu carro, ela segue a Odete. A empresária, sem desconfiar que estava sendo seguida, ela vai até o endereço que a Fátima tinha mandado em alta velocidade. E ao chegar no destino, a madame sai do carro, se aproxima de uma casa e se pergunta: mas por que será que a Fátima pediu que eu viesse até esse endereço? O que será que tem dentro dessa casa? E não demora muito para que um homem mascarado apareça e ameace a empresária. Odete se assusta e questiona: o que significa isso? Quem é você? O mascarado não responde e avisa: não faça perguntas, que eu dou a minha palavra que se a senhora se comportar, eu não aperto esse gatilho. Odete, nervosa, pergunta: e o que você quer de mim? Isso por acaso é um assalto? O mascarado a encara e fala: isso não é nenhum assalto. Eu só preciso que você venha comigo até um local. Então não tente fazer nenhuma besteira. Mas o que o mascarado não sabia é que Solange estava ali no seu carro e observava tudo de longe. A ruiva, assustada, diz: o que está acontecendo ali? Quem será aquele homem mascarado? E após olhar bem ao redor, ela vê uma van parada e reconhece o César no volante. Solange, ao perceber que a Fátima estava por trás de tudo aquilo, ela comenta: então, isso tudo deve fazer parte do plano da Fátima. Mas, e agora? O que eu faço? Já César, a olhar para os lados, ele resmunga: por que será que o Olavo está demorando tanto? Enquanto isso, Olavo apontará em direção da van e avisa: escute bem, você vai entrar no baú daquela van. A senhora entendeu? Odete, mesmo furiosa, ela se controla e oferece ao mascarado o quanto de dinheiro que ele quiser para deixá-la escapar. Olavo alerta: não adianta me oferecer dinheiro. E eu já avisei, entre naquela van, senão eu vou ter que usar a fuça. Odete, sem alternativa, ela concorda e diz: tudo bem,
Eu mesma vou entrar. Você não toque-me. Solange continuará vendo tudo de longe. E Olavo, ao entrar na van, ele pede que o César se apresse e acelere. Já a Ruiva irá logo atrás e manterá uma distância para não ser vista. Mais tarde, Fátima, ao receber uma mensagem de César, ela avisa: você não faça nenhuma besteira. Deixa aquela velha no local combinado e depois me encontre no teu apartamento. E após falar aquilo, ela se apressa e sai. Enquanto isso, no cativeiro, Odete ouviu o Olavo sem a máscara. Ela o encara e pede: eu exijo falar com teu chefe. Me diga, quem foi que te mandou me trazer até aqui? Porém, antes que Olavo respondesse, César entra e diz: a senhora não se preocupe, que logo a senhora vai descobrir. Mas enquanto isso, a senhora terá que continuar aqui. E é bom que fique quieta e não tente fazer nenhuma besteira. Odete o encara e fala: espera um minuto. Eu acho que te conheço. O teu nome é César. E você trabalha na TCA, não é mesmo? Olavo encara o amigo e avisa: você deveria ter ficado escondido. Agora ela sabe quem é você. César olha para o amigo e diz: a essa altura do campeonato, não tem problema que ela saiba o meu nome. Odete, ao escutar aquilo, ela comenta: então, pelo visto, vocês dois não têm intenção de deixar eu sair com vida daqui. Mas me digam, quem foi que mandou vocês me trazer até esse local? Foi por acaso o Marco Aurélio? César se aproxima ainda mais e responde: não se preocupe, logo a senhora vai descobrir. E após falar aquilo, César chama o Olavo e fala: vamos, Olavo, vamos comer alguma coisa. Olavo o encara e pergunta: e quanto a ela? Será que é melhor amarrá-la em uma cadeira ou então amordaçá-la para que ela não grite? César responde: não fale besteira, Olavo. Não tem necessidade de fazer uma coisa dessa. Ela nunca vai conseguir abrir a porta. E além do mais, mesmo que ela grite ou tente fugir, não vai adiantar. Nós estamos no meio do nada. A cidade mais perto deve ser a mais de 40 quilômetros. Olavo concorda e César, a olhar para Odete, ele avisa: não se preocupe, nós vamos trazer alguma coisa para a senhora comer. Mas eu já adianto que nós vamos demorar. E após falar aquilo, os dois saem em um carro em alta velocidade. E Odete, ao ficar a sós, ela fica furiosa e começa a gritar, pedindo ajuda. Já a Solange, ao ver o carro do César se afastando, ela fala: essa é a minha chance. Em seguida, Odete escuta um barulho vindo da porta e arregala os olhos ao ver a Solange entrando. Com sangue nos olhos, a empresária grita: então foi você que mandou me trazer até aqui? Solange tenta se defender e responde: é claro que não. Eu, na verdade, vim até aqui para ajudar a senhora. Odete, desconfiada, pergunta: você quer mesmo que eu acredite que você não tem nada a ver com toda essa situação e que simplesmente chegou até aqui por pura coincidência?
Solange a encara e diz: eu fui até a tua casa mais cedo e escutei a tua conversa com a Fátima. E quando a senhora saiu, eu ouvi quando ela ligou para o César. E foi então que eu decidi seguir a senhora. E no momento que eu vi o César te colocando naquela van e te trazendo até aqui, eu o segui de longe. Mas quando eu cheguei nesse lugar, eu tentei ligar para a polícia e infelizmente aqui não tem área. Odete, furiosa, questiona: você está me dizendo que foi a Fátima que planejou tudo isso? Mas por que ela faria uma coisa dessa? O que ela ganharia com esse plano absurdo? Solange responde: isso eu não sei, mas é melhor sair daqui antes que o César volte. Odete concorda. No entanto, antes de sair, a empresária pergunta qual a relação da Fátima e o César. E Solange explica que os dois eram ex-namorados e que agora são amantes. Ao escutar aquilo, Odete fica ainda mais furiosa e avisa: eu garanto que esses 3 vão me pagar. Eles vão se arrepender de terem armado tudo isso. E ao terminar de falar, as duas saem em alta velocidade. E ao chegarem na mansão de Celina, Solange diz que chamará a polícia. Porém, Odete a interrompe e fala: não, eu não pretendo envolver a polícia nesse assunto. Não seria nada elegante aparecer em um jornal, na página de crimes. Isso seria um escândalo para minha família e para a TCA, e com certeza resultaria em um prejuízo milionário. Solange fica chocada e pergunta: e o que a senhora pretende fazer? Deixar que o César e a Fátima escapem impunes apenas porque a senhora não quer um escândalo na tua família? Odete responde: é claro que não. Eu vou dar uma lição em todos os envolvidos, mas será do meu jeito, sem chamar a atenção da imprensa. E naquele momento, a empresária se afastará por 1 minuto e mandará algumas mensagens. Em seguida, ela se aproxima novamente de Solange e avisa: pronto, está tudo resolvido. E sem chamar a atenção de ninguém, confusa, Solange pergunta: do que a senhora está falando? O que a senhora fez? Odete, com um sorriso, responde: logo você vai descobrir. Enquanto isso, César e Olavo, sem saber o que estava acontecendo, os dois conversam com a Maria de Fátima e avisa que o plano estava correndo como o combinado. Fátima olha para os dois e diz: perfeito, pois deixa aquela velha trancada mais um pouco, e amanhã eu vou até lá para conversar com ela. Eu acho melhor tentar descobrir alguma coisa dela antes de dar um fim nela. E após falar aquilo, ela manda os dois voltarem para o cativeiro, enquanto ela irá ficar ao lado de Afonso para não levantar suspeitas. E enquanto César e Olavo vão em alta velocidade em direção do cativeiro, Maria de Fátima vai em direção da mansão dos Reutemann, sem imaginar a surpresa que Odete estava preparando para os 3. Enquanto isso, Afonso, Heleninha e Celina chegarão na mansão, e ao ver Odete junto de Solange, os 3 estranham, e Afonso, ao se aproximar, questiona o que estava acontecendo.
Odete toma a palavra e fala: nós precisamos conversar, Afonso. É sobre a Fátima. Heleninha, preocupada, pergunta se aconteceu alguma coisa com ela. E Odete responde: não, ainda não, mas logo vai acontecer. Afonso não gosta nada de escutar aquilo e pede que a sua mãe se explique. Odete vai direto ao assunto e conta tudo o que aconteceu e de como a Solange a salvou. Todos ficam em choque e Afonso se nega em acreditar e diz: isso é impossível. A Fátima nunca faria uma coisa dessa. Solange olha para o ex-namorado e afirma: tudo que a tua mãe falou é a mais pura verdade. Eu testemunhei tudo. Afonso olha para todos ao seu redor e fala: a Fátima odeia o César. Ela até o denunciou para a polícia. E agora você quer que eu acredite que os dois são amantes e que ainda por cima tentaram dar um fim na minha mãe? Solange confirma e Afonso acusa a ex-namorada de ter recebido dinheiro da Odete para inventar aquela mentira. Odete perde a paciência e grita: não seja burro, Afonso. Você acha mesmo que a Solange aceitaria o meu dinheiro? O que eu ganharia com essa história? Afonso fica atordoado, sem saber o que responder. E Solange, naquele momento, se aproxima e mostra a foto que ela tirou do César e a Fátima se beijando. Ele arregala os olhos e fala: eu não posso acreditar. Então é verdade. Esses dois ainda são amantes. E naquele momento, Fátima entra na mansão e ao ver todos reunidos, junto de Solange e Odete, ela fica pálida de medo e pensa: o que essas duas estão fazendo aqui? Como a Odete escapou daquele cativeiro? Já Odete, ao ver a nora calada, ela se aproxima e pergunta: o que foi, Fátima? Está surpresa em me ver? Maria de Fátima finge não saber de nada do que aconteceu e responde: não, por que eu estaria surpresa? Agora, o que eu não entendi é o que a Solange está fazendo aqui. Odete a encara e fala: eu sempre achei muito deselegante a mentira, principalmente contra mim. Então eu acho melhor você parar de me fazer de besta e explicar o porquê você mandou o teu amante me levar para aquele cativeiro. Ao escutar aquilo, Fátima arregala os olhos e diz: eu não sei do que a senhora está falando. Eu não tenho nenhum amante. E ao olhar para o marido, ela implora que ele a defenda. E Afonso, com sangue nos olhos, grita: deixa de ser mentirosa. A Solange me mostrou uma foto tua com César se beijando. Fátima fica em desespero e Odete, ao se aproximar da pilantra, ela a avisa: nesse exato momento, os teus amiguinhos já devem estar pagando muito caro pelo que fizeram. Maria de Fátima pergunta: do que a senhora está falando? Como assim? Estão pagando muito caro? E enquanto Odete explica tudo o que estava planejando, o carro de César e Olavo estará se aproximando do cativeiro. E não muito tempo depois, os dois entram e ao encontrar a casa vazia,
Olavo fala: aquela mulher escapou, mas como ela conseguiu sair daqui? César responde: isso eu não sei, mas ela não deve estar muito longe. Com certeza, ela está perdida no mato. Será impossível para ela chegar a pé até a cidade. Olavo concorda e avisa: de qualquer modo, é melhor nós dois sair e procurar por ela. E quando os dois estavam prestes a sair, eles escutam o barulho de alguns carros e motos se aproximando do lado de fora. E em seguida, a porta é fechada. Olavo, preocupado, pergunta: o que está acontecendo, César? Quem são as pessoas que estão lá fora? E por que nos trancaram aqui dentro? César, assustado, responde: eu não sei, Olavo. Eu não faço ideia do que está acontecendo. E muito menos, quem são essas pessoas? Os dois começarão a gritar, pedindo para abrirem a porta. E um dos homens que estão do lado de fora se aproxima e avisa: nós viemos trazer um recado da Dona Odete, e eu garanto que vocês não vão se esquecer. César e Olavo, ao perceberem que aquilo é obra da Odete, eles ficam ainda mais assustados. E um dos capangas, segurando um galão de gasolina, ele se aproxima da casa e toca fogo. Ao perceber que a casa estava em chamas do lado de fora, Olavo fica desesperado e diz: eles colocaram fogo na casa. Agora é só questão de tempo até que o fogo chegue aqui dentro. Nós temos que sair desse lugar. César responde: isso é impossível. O único modo de sair é por aquela porta. E eles trancaram pelo lado de fora. Os dois começarão a gritar em desespero. E o capanga da Odete avisa: não adianta perder o tempo de vocês gritando. É melhor vocês aproveitarem esse pouco tempo que resta para fazer uma última oração. E após falar aquilo, ele entra em seu carro e sai junto dos outros capangas, deixando a casa em chamas. Já do lado de dentro, ao escutar o som dos veículos se afastando, César e Olavo ficam ainda mais desesperados. As chamas logo tomam conta de toda a casa, transformando tudo em cinzas. Enquanto isso, Maria de Fátima, ao descobrir o que tinha acontecido com César e Olavo, ela fica horrorizada e fala: você é um monstro, mas isso não ficará impune. A senhora vai pagar pelo que mandou fazer com César e com Olavo. Odete a encara e responde: não seja ridícula, Fátima. Eu sei muito bem o que eu faço e te garanto que nunca ninguém vai me acusar de nada. Até porque não existe nenhuma prova. Tudo virou cinza. Solange fica horrorizada e ao mesmo tempo admirada pelo fato de todos da família Reutemann escutar aquilo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Já Odete, ao se aproximar da pilantra, ela avisa: bem, é claro que eu não podia fazer com você o mesmo que eu fiz com os teus amigos, infelizmente. Afinal de contas, você é a mulher do meu filho e poderia levantar suspeitas, e por isso o teu castigo será diferente. Fátima, assustada, pergunta do que se trata e Odete responde: primeiro você terá que dar o divórcio para o Afonso e depois você será internada em uma clínica psiquiátrica,
onde será entupida de remédios, até o ponto de ficar completamente louca. Maria de Fátima se nega e fala: eu não tenho nenhuma intenção de ser levada para esse local. Eu não possuo nenhum problema mental. E nenhuma clínica vai me manter internada contra a minha vontade. Celina toma a palavra e comenta: me surpreende você se admirar com uma coisa dessa. Por mais que eu não goste dos métodos da minha irmã, o fato é que no meio das famílias bilionárias é muito comum internar e manter trancada uma pessoa que possa criar algum tipo de problema. Maria de Fátima se treme de medo, e quando ela pensa em fugir, já era tarde demais. 2 seguranças entram e Odete avisa: levem ela para a clínica do Dr. Gustavo. Eu já combinei tudo com ele. Afonso ainda estará arrasado. E Solange, ao se aproximar, ela pergunta se ele deixará que aquilo aconteça. Afonso a encara e responde: a Fátima só terá o que ela merece. Ela quis tanto fazer parte desse mundo e não percebeu o perigo que poderia ser. E Odete, ao olhar para a ruiva, ela diz: escute bem, garota. Normalmente eu daria um jeito em você também, já que você sabe demais. Porém, como você me salvou, eu vou deixar você em paz, com a condição que você fique de boca fechada. Solange, com medo do que poderia acontecer, ela promete que manterá segredo. E após alguns meses, a ruiva voltará a se encontrar com Afonso, e os dois reatarão o namoro. E não demora muito para que a Solange fique grávida e se torne mãe. Agora deixe um coração se vocês acham que o Afonso e a Solange devem voltar a ser um casal. E também me contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Vale Tudo.